Olá, bom dia. O Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a redução da maioridade penal, tema polêmico que vem dividindo opiniões. Será que reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos ajuda a resolver o problema da violência? Para conversar sobre esse tema, eu estou aqui com o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Marcos Dionísio Medeiros, e com a coordenadora-geral do Sinteste-RN, Vânia Machado. Bom dia, Marcos. Bom dia, Vânia. Bom dia. Essa discussão toda, Marcos, sobre a redução da maioridade penal, como é que é a legislação hoje que fala? Isso realmente vai resolver o problema da violência, reduzindo de 18 para 16 anos? Olha, se deu uma linha editorial nos grandes veículos de comunicação, passando para a população que está com medo, que está intimidada, que está trancada dentro de casa, que está sendo vítima de assaltos, roubos, furtos e agressões diariamente, de que a grande responsável por essa onda de violência é o segmento dos jovens e principalmente dos adolescentes, né? As pesquisas e os números que o Ministério da Justiça divulga indica que 0,2% desses eventos tem a participação de jovens e adolescentes, né? Então se passou, agora é um rolo compressor que está vindo, você pega todos os veículos de comunicação, estão defendendo, estão impondo como alternativa para a redução das violências que a população brasileira está sofrendo. Na verdade, está se fazendo uma grande cortina de fumaça e impedindo que a população enxergue o que é a grande verdade, é que nós não temos nenhuma política pública de segurança pública. E que essa fragilização do Estado brasileiro em garantir a integridade física das pessoas está levando esse medo a fazer com que grande parte da população enverede por caminhos que vai nos levar a uma situação muito pior. Se hoje a utilização de adolescentes menores de 16 anos de idade ou menores de 18 anos de idade por quadrilhas de criminosos, na hora que você fizer essa redução para 16, eles vão utilizar de 13, vão utilizar de 12. Na verdade, é o mundo do adulto que está provocando essa onda de violência e é o mundo do adulto que teria que trazer responsabilidade, que assumir essa responsabilidade. E não de uma forma muito impositiva e até covarde, querer colocar nos ombros dos adolescentes e jovens os responsáveis por essa grande onda de violência. Eu costumo dizer, nós não enxergamos nenhum jovem, nenhum adolescente e nenhum dos grandes escândalos que são responsáveis por essa onda de violência que passa o país. Agora, veja só, essa é uma argumentação que eu faço voltado para essa mobilização que certos setores da mídia estão fazendo, diferente de vocês, né? Uma coisa que é legítima e que a gente precisa ter toda a paciência do mundo de discutir é ouvir as vítimas de violência. Você conversar com um pai que perdeu uma filha assassinada por um adolescente, por um jovem, você tem que ter toda a tranquilidade do mundo de escutar as dores daquele ser humano que o Estado foi incapaz de blindar a sua felicidade. Agora, apontar a redução da menoridade penal como solução para essa onda de violência é uma falácia e se o Estado brasileiro promover isso, nós vamos no futuro pagar muito caro por essa opção. Vânia, essa é uma corrente, digamos assim, que até a gente aqui no programa defende que com o Marcos Dionísio não há essa questão de redução, mas vai, digamos, piorar uma situação que já está posta com a segurança pública? Está havendo um desvio de foco. Ou seja, a mídia está direcionando uma opinião, ao invés de educar a população, a debater a temática para entendermos o que de fato está ocorrendo, o que está por trás dessa violência, culpabilizando apenas os adolescentes. O que falta é a questão de um plano de segurança, política de seguranças públicas, que está previsto na Constituição Federal, que é dever do Estado garantir segurança pública aos cidadãos brasileiros. Então, nós precisamos entender o que está sendo feito aqui no Estado, o que a governadora Rosalba Cialino tem feito para fazer, de fato, uma segurança eficaz. Nós temos aí mais de 800 concursados que não foram chamados. A Polícia Militar, a Polícia Militar. Na Civil tem já formados, né? Já tem formados, 300 formados e que não foram chamados. Então, isso aí, o Estado é responsável pela ausência de profissionais. Então, nós temos que ter profissionais qualificados, capacitados por concurso público e efetivar uma política de segurança para o Estado do Rio Grande do Norte e para o nosso país.
e não apenas dizer que os adolescentes que já são vítimas do Estado são eles os responsáveis. Os responsáveis são os governantes do nosso país que não têm direcionado uma política de qualidade efetiva no nosso país. Marcos, se fala muito, se coloca muito como argumento para reduzir a maioridade penal, a questão do adolescente poder votar aos 16 anos, ter a responsabilidade de eleger um presidente aos 16 anos e não ser penalmente possível. Agora, há as penalidades que um adolescente se passa quando comete assim, um ato infracional. Olha, interessante a tua pergunta, porque a gente vai desmistificar aqui. Primeiro é o seguinte, que não existe no mundo da adolescência e da juventude a impunidade que existe no mundo dos adultos. Você é um jornalista experiente, acompanha há muito tempo a nossa fauna urbana, confusão de crimes envolvendo torcidas organizadas. Nós temos pessoas morando fora do país que, se voltarem para Natal, vão perder a vida assassinados pela torcida adversária. Então, de toda essa confusão que atravessa já mais de uma década no nosso estado, eu só conheço um único adulto que está preso no sistema penitenciário por um crime que cometeu. E, aliás, foi recapturado recentemente após ter se evadido do sistema penitenciário do nosso estado. Entretanto, no SEDUC, nós encontrávamos vários adolescentes cumprindo medidas socioeducativas por terem se envolvido em agressões e conflitos em meio a essa guerra de torcida organizada. Então, essa história de dizer que o adolescente, que passa a mão na cabeça do adolescente, que passam a mão na cabeça do jovem de 16 anos, isso é uma tremenda inverdade que querem passar como rolo compressor, como verdadeiro. Na verdade, a impunidade, ela impera no mundo dos adultos. Aí se coloca, não, mas é porque a internação máxima é no tempo de três anos. Aí eu pergunto, quais são os assassinos, quais são os grandes criminosos que estão passando mais de 3 anos em regime fechado no sistema penitenciário? Então, na verdade, a impunidade que impera no mundo dos adultos e que o mundo dos adultos deveria tentar resolvê-la através da qualificação das políticas de segurança, através da qualificação do Poder Judiciário e do Ministério Público, porque, infelizmente, ainda nos dias que correm, quem é criminalizado desse país é quem é pobre. O rico comete os maiores e mais caros crimes na nossa história, estão completamente impunes, tomando isso e com retrato nas colunas sociais. Não estou querendo trazer luta de classe para uma discussão como essa, mas se você for no nosso sistema penitenciário, você vai encontrar os humilhados e ofendidos da nossa periferia, pegos por crimes que cometeram. Entretanto, só pobre comete crime nesse país. Por que só pobre paga pelos crimes que cometeram? Porque é que os grandes partícipes de negociatas e de corrupção, por exemplo, contrata escritórios até de ex-ministro da Justiça e conseguem ir até a sua morte sem pagar um dia pelo crime que cometeram. Então, é necessário a gente desmistificar para a população com muita tranquilidade e com muita paz que era preciso cobrar e para isso tem que se mobilizar, né? Atualmente eu tenho sabido de mobilizações que estão acontecendo na Zona Norte, que estão acontecendo em Ponta Negra, né? Em Ponta Negra para quê? Para cobrar dos responsáveis pela segurança pública que os serviços sejam qualificados, que os serviços sejam otimizados. Agora, não tenhamos ilusão de que a gente não vai resolver o nosso problema de insegurança pública e os nossos problemas de violência apenas com investimentos na polícia, que é algo que o governo do estado do Rio Grande do Norte está fazendo. Pronto. Agora, a cereja da vez é o Brasil Mais Seguro. Semana que passou-se, veio aqui a presidente, o ministro da Justiça, e o Estado firmou esse convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Poderá qualificar os nossos serviços policiais. Agora, para reduzir a violência, você vai ter que ter investimentos na saúde, no lazer, na habitação, na iluminação pública, principalmente na cultura e no esporte, que é para que essa juventude que vai sendo seduzida pelo crime organizado seja seduzida pelo encantamento que é você ser feliz através da vida, sem precisar estar se turbinando ou com álcool, qualquer substância entorpecente, mas gozando na plenitude uma adolescência, uma infância e uma juventude que nós, felizmente, podemos gozar na nossa época. E que hoje o nosso mundo adulto quer negar aos jovens e adolescentes de hoje a felicidade que tiveram no passado, tentando criminalizar qualquer conflito e tentando punir o jovem como se ele fosse responsável pelo mundo que vivemos, que é um mundo desigual, um mundo violento e um mundo muito cruel.
Continue aí, no próximo bloco falaremos mais sobre a redução da maioridade penal. Nós voltamos em 30 segundos. Voltamos com o programa Diálogo Plural, que conversa hoje sobre a redução da maioridade penal com a participação de Marcos Dionísio, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e Vânia Machado, coordenadora geral do Sinteste-RN. Marcos, a gente veio falando muito, e você falou muito com boa propriedade, a questão socioeconômica. Uma discussão que, como você bem disse, vai muito além da questão da violência, da questão exatamente penal. E se houver políticas educacionais, políticas para que se possa conseguir atingir esses jovens, seria muito mais fácil, muito mais produtivo e muito mais econômico para o Estado investir nisso? Sem sombra de dúvida. Veja só, as nossas escolas, elas de há muito deixaram de ser aquilo que o educador Rubem Alves fala de usina de sonhos, né? As escolas que hoje são identificadas como boas pela sociedade são aquelas escolas com rigor disciplinar que impede as crianças de gozarem da plenitude da infância e adolescência, né? Então, assim, o investimento em nossa educação, e aí a gente tem que tomar muito cuidado nessa nossa formulação, porque de repente vai se querer tirar a responsabilidade do Poder Executivo, da área da Justiça, da área da Segurança e colocar nos ombros dos educadores, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse discurso. Agora, que a educação, que o processo civilizatório, que aí é você completar a educação com atividade de lazer, de cultura, de esporte, né, de turismo, né? Isso vai moldando a alma humana, né? Agora, a gente precisa desmistificar também, precisamos desmistificar, que a violência ela não é filha direta da pobreza, né? As comunidades mais humildes necessariamente não são as comunidades mais violentas. No mundo, a cidade mais miserável do mundo é a cidade do Cairo, né? E na cidade do Cairo você não tem furto, você não tem agressões, você não tem assaltos, não é? No Brasil, comunidades miseráveis também, a gente não vai encontrar essa violência, né? Na verdade, o que se identifica como geradores da violência é exatamente a desigualdade e essa profusão de uma cultura hedonista e consumista. Então, o jovem, ele é seduzido pela televisão a ter acesso àquele mundo colorido que seus olhos veem, mas que o bolso seu e de seus pais impedem ele de concretizar a posse daquele objeto. Então, é através do trabalho da educação, através disso que a gente chama, que o professor Daci Ribeiro chamava de processo civilizatório, que a gente vai mediar esses conflitos e vai fazer, acrescentado ao desenvolvimento econômico, a profusão e o resgate de uma convivência pacífica entre as famílias, entre as comunidades e entre os cidadãos da cidade, né? Então é necessário a gente reconstruir a cultura de paz e talvez o momento de você começar esse resgate seja através da vida escolar, né? Na hora que nossas escolas voltarem a ser usina de sonhos, como dizia o Rubem Alves, na hora que o jovem tiver encantamento pela escola, não ser aquela coisa obrigatória, não ser aquela coisa que a família tem que garantir, porque senão não vai ter acesso à Bolsa Escola, à Bolsa Família, não é? Na hora que você reencantar a escola para a criança e para o jovem, ele fatalmente estará blindado para não se permitir receber qualquer cantada de entrar em grupo de criminosos, em querer participar de crime, de furto, de assalto, né? Então eu acho que é preciso a gente reencantar a cultura de paz, neutralizando essa profusão do consumismo que está bastante exacerbado hoje na nossa sociedade. Vânia, você como coordenadora de um sindicato que faz parte de uma grande universidade, a nossa universidade pública, o UFRN, eu acho que o sindicato não teria um papel fundamental exatamente para tentar, junto com seus associados, ou até mesmo, como está se colocando nesse programa, abrir essa discussão para tentar mudar uma realidade? O sindicato, ele já se preocupou, no momento que a gente já se preocupou anteriormente, agora e vai continuar tendo essa visão, né, esse olhar diferenciado para essa temática que está no seio da sociedade, porque nós também temos o papel de educar. Tanto que nós temos na nossa pasta uma pasta de formação sindical. Então, é nessa pasta que a gente vai fazer seminários, né, participar de palestras, que nós precisamos aprender também, discutir nesse seio da universidade,
e contribuir com aquilo que a gente pode, né? Seja financeiro, trazendo pessoas para dar palestras, formando de fato a categoria. Então, nós temos esse papel, por isso que nós estamos aqui chamando, né, fazendo aquele chamado para que os técnicos administrativos, não só os técnicos administrativos da UFRN e da UFESA, mas a toda a sociedade, a estudar essa temática com mais profundidade, de uma forma política no sentido não partidária, mas política no seu sentido, no seio do que significa realmente a política, que são as políticas públicas que a gente precisa estudar, o que é uma política de segurança, como é que acontece, qual é a responsabilidade do Estado, qual é o papel nosso enquanto cidadão dentro da sociedade, do sistema democrático. Então, nós precisamos estar exercendo essa democracia. E aí, esse é um espaço que a gente está priorizando nesse sentido para estar fazendo essa discussão sobre a maioridade penal. Marcos, você acha que a participação das entidades organizadas, os sindicatos, a própria igreja, as igrejas, não só a igreja católica, mas as igrejas evangélicas também, o segmento religioso, qualquer que seja ele, não seria importante em participar dessa discussão para se tentar ampliar o horizonte e até atingir o cidadão, porque não se diz que a segurança é dever do Estado, mas também com a participação de todos? Na verdade, essa participação ela é fundamental, né? Penso que um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje é que a luta política partidária tirou muito da energia das lutas da sociedade. E muitas utopias que nós tínhamos, como, por exemplo, a questão do Sistema Único de Saúde, a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, do Programa Nacional de Direitos Humanos, deixaram de ser trabalhados por essas organizações da sociedade civil que você citou, como as grandes agendas a serem implementadas pelo Estado brasileiro, pelas políticas públicas, né? Então, eu acho que retomar esse processo de mobilização que a gente teve na época da redemocratização, que a gente teve na época do processo constituinte, é fundamental, porque nenhum governo fará pela população aquilo que a população não estiver mobilizada para cobrar. Deixa eu dar um exemplo muito concreto. A atual Prefeitura de Natal, ela voltou atrás na decisão que tinha de desapropriar casas na Avenida Mogoveia, no Bom Pastor, nas Quintas, né? É evidente que a gente tem que aplaudir o atual prefeito por ter tomado essa decisão, mas eu acredito que ele não tomaria essa decisão se não tivesse havido uma mobilização da população atingida por aquelas medidas, no sentido de construir essa vitória através da sua participação. Não estou aqui querendo negar o papel positivo da atual administração, em detrimento da gestão anterior. Mas é preciso a gente fazer com que os nossos governos funcionem à base de pressão, né? Frei Beto já dizia que governo é como feijão preto ruim. Só funciona, só fica palatável na panela de pressão. E as administrações, elas estão administrando muito confortavelmente. Então, eu acho que a sociedade civil precisa criar problema para os gestores, quando forem definir, não definem para os bem-aventurados de sempre, definam atingindo com aquelas decisões o conjunto da população, né? Então, eu acho que essa mobilização que você colocou é fundamental também para essa tratativa, mas sempre puxando o foco. A gente não deve discutir redução da menoridade penal, a gente deve discutir, sim, construção de política pública de segurança que traga novamente a tranquilidade, a paz e a coexistência pacífica entre os brasileiros. Vamos agora para um breve intervalo e não sai daí, o Diálogo Plural volta em 1 minuto. Estamos de volta com o Diálogo Plural, que hoje debate sobre a redução da maioridade penal, com a presença de Marcos Dionísio, presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, e Vânia Machado, coordenadora geral do Sinteste-RN. Marcos, como é que os direitos humanos aqui no Estado, com essa discussão, como é que se vê essa questão da redução da maioridade penal? Vai haver algum fórum, está tendo grandes discussões, ou é importante que se haja isso a partir de programas como esse para que se possa alertar a sociedade? Olha, está acontecendo já uma profusão de seminários, de debates, né, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte mesmo. Durante os últimos dias nós tivemos
seminários que trataram da questão. Há uma boa iniciativa no campo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Assim, a gente tem que dar uma no cravo e na ferradura, né? A universidade, de uma forma ingênua, está selecionando jovens para ser voluntários da FIFA, né? Eu acho isso suprassumo da falta de bom senso e de compromisso acadêmico da universidade. Entretanto, na própria universidade, tem a experiência do Centro de Referência e Direitos Humanos, né, que é um centro, que é uma parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Tem uma equipe interdisciplinar com advogados, assistentes sociais, psicólogos, né, que atendem a população que a procura sobre violações de direitos humanos. Existe a sede lá na sede do CRUTAC, que é ali na rua Gustavo Guedes, 1880, em Capim Macio, né, a terceira rua por trás do Nordestão da Roberto Freire, né, que as pessoas que sofrerem violação dos seus direitos podem procurar esse centro de referência, né, porque a defesa e a promoção dos direitos humanos é sempre uma luta apaixonada, é sempre uma coisa que acontece no calor das emoções, né? A gente procura falar com calma, a gente procura semear a verdade, semear o respeito ao próximo, mas a gente atua em momentos de fratura exposta. Né? Diz, não, direitos humanos é defender direito de bandido. Né? Jamais você vai defender um direito de bandido ou um ato de bandido. Direitos humanos é exatamente a defesa das vítimas. Agora, quem pode ter cometido um crime, pode ter cometido um assassinato, muitas vezes lá na frente ele vai deixar de ser algoz para ser vítima. E aí, se não recorrer aos direitos humanos, se não recorrer às lideranças religiosas, se não recorrer aos pensadores progressistas da sociedade, irão recorrer a quem? Exatamente. As pessoas que têm uma formatação nazista, fascista, que acham que pena de morte, que redução de menoridade, ou que mais sofrimento, ou que de repente trancar todo mundo nos presídios e colocar uma bomba dentro, é solução? É essa a solução? A gente tem que construir na nossa prática cotidiana uma possibilidade de diálogo com a sociedade para a gente exatamente desautorizar esses dias de ira que a gente está vivendo. Né? Hoje há uma intolerância muito grande, nas famílias há muita confusão entre irmãos, entre pais e filhos, entre primos, entre tios, né? Confusão entre colegas de trabalho, confusão no jogo de futebol, confusão entre vizinhos. Então, a necessidade de você resgatar o processo civilizatório é da gente desativar essas bombas de efeito retardado que o autoritarismo deixou na alma do nosso povo. E aí a gente não pode esquecer que a gente está falando do Brasil, que foi o último país da América Latina a acabar com a escravidão, que foi um país que teve quase toda a sua vida política. Agora a gente está vivendo o maior período de vida democrática, de 85 para cá. Os outros anos foram todos entrecortados, pequenos processos democráticos, com ditaduras, com regimes militares. Né? E hoje, infelizmente, nós nos deparamos numa encruzilhada histórica. A democracia brasileira ou se apetrecha para reduzir a nossa violência, ou com certeza uma sedução totalitarista está por vir. Porque nenhuma democracia no mundo coexiste com a convivência com 53.803 mortes, como aconteceu o ano passado no Brasil. Nenhuma democracia sobrevive com apenas entre 5% a 6% dos homicídios que são cometidos em Natal, por exemplo. A polícia consegue identificar o autor para que o Ministério Público promova a denúncia e, posteriormente, o Tribunal do Júri vá punir aquele assassino, aquele homicida pelo crime que cometeu. Né? Nenhuma democracia no mundo vai suportar conviver com tantas mortes e com tanta impunidade. Então é uma encruzilhada histórica que a sociedade brasileira precisa se apretexar de informações, exatamente para a gente fazer o nosso processo democrático evoluir, para que os nossos representantes parlamentares sejam cada vez mais em defesa do conjunto da população e não de interesses particulares, interesses privados. Né? E eu acho que momentos como esse que o Sinteste está proporcionando com essa parceria com a SINTV é fundamental, principalmente porque nós começamos a mostrar para as pessoas que estão turbinadas por esse rolo compressor de informações distorcidas
de que existe um outro lado da questão, que elas precisam encontrar janelas de luz no mundo mediático como esse programa, para poder começar a pensar soluções para a nossa onda de violência, que não venha gerar mais violência, mais sofrimento e mais destruição de lares e comunidades. Vânia, o Marcos falou uma coisa interessante sobre a questão da família. Eu acho que hoje é importante, até para que se reduza isso, a família é importante nesse trabalho, não é, Marcos, de poder tentar, através da vida, do convívio familiar, reduzir, até ensinar o jovem a entrar no caminho correto, não é isso? Os pais, né, têm esse dever, e a família, ela é basilar. Então, fica muito difícil para os adolescentes que não têm família, né, que a família não é bem estruturada, e aí, com a ausência do Estado, isso também prejudica, né, a sua formação. Então, por hora, ele não tem um lar onde dê os ensinamentos que ele precisa. Por outro lado, o Estado falha na educação, na saúde, no lazer, que são direitos constitucionais. Então, essa criança, ela fica à mercê de quem? Da violência, do bandido. E, além do mais, nós temos uma questão de fundo, que é o nosso sistema capitalista, econômico, que é o capitalismo selvagem. Então, é a valorização do ser pelo ter e não pelo ser. Então, nós precisamos resgatar isso na família, de dizer para o nosso filho, para o nosso querida criança, que ele é importante pelo ser. Mas ele chega lá no seu convívio social e ele tem que ter para ser reconhecido. Então, a violência o atrai. Ao invés do Estado adotar esse adolescente, essa criança, que é um ser humano em formação, quantos de nós só vamos ter consciência dos nossos fatos, nossos erros, quando estamos na fase adulta e até na idade que a gente chama da terceira idade? E porque a gente está cobrando de uma criança que está em formação, nós temos que formá-la. Então, a escola é um papel formador, o Estado tem o seu papel e que está falhando. Então, essa criança não tem um contato com o Estado já falhou, já puniu ela, tirando seus direitos sociais, mas aí chega para puni-la. E aí a sociedade, ao invés de estar discutindo, aprendendo como as coisas funcionam, como deve ser de fato, segue uma linha midiática, né, destruidora da nossa adolescência, apenas enfatizando fatos isolados, né, dando realce àquilo, ao invés de dizer de fato o que aquela criança precisa para ser uma criança, para ser um adulto saudável. Então, a família, ela é importante. E a família brasileira precisa ter essa consciência em qualquer nível social. Haja vista, nós temos muito filhinho de papais aí, quando chega na fase adulta, são corruptos, são envolvidos com drogas, falta da família. Marcos Dionísio, presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Vânia Machado, coordenadora geral do Cinteste, obrigado também. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @CintesteRN, no nosso site, que é o www.cintesterrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/CintesteRN. Até o próximo sábado.